noticiário, um destaque importante de hoje foi a entrevista exclusiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui à Band News FM. O ministro falou pela primeira vez no nome de Thiago Cavalcante para a direção do Banco Central. Abordou vários assuntos e, claro, o Banco Central foi um desses pontos. Nessa semana vazou a informação de que Haddad indicou o atual secretário de Política Econômica, o Guilherme Melo, para uma das diretorias no BC. Haddad criticou o vazamento dessa informação, defendeu que apresentou os dois nomes para o presidente Lula ainda no ano passado. Vamos ouvir o que disse o ministro mais cedo aqui em entrevista exclusiva à Band News FM. 3 meses atrás, quando eu imaginei que o presidente poderia encaminhar para o Senado as indicações, eu levei a ele para considerar 2 nomes que me parecem muito interessantes, né? Um deles é um economista que é professor catedrático em Cambridge, chamado Thiago Cavalcante, e o outro é o meu secretário de Política Econômica, né, que trabalha 3 anos conosco, está fazendo um excelente trabalho, e eu imaginei, pelas conversas que tive com essas 2 figuras, que eles poderiam ser nomes a serem apreciados, tanto pelo presidente do Banco Central, quanto pelo presidente Lula. Bom, o repórter Túlio Amâncio participou dessa entrevista junto com Ivan Brandão, lá da Rádio Band News FM, e o Túlio está aqui com a gente para trazer aí um pouco da repercussão dessa fala, outros pontos importantes que a gente separou aqui também, Túlio, dessa entrevista exclusiva. Então, boa tarde, bem-vindo. Começando aí pela repercussão desse ponto da indicação para o Banco Central, que é um ponto que mexe muito com o mercado financeiro, mas a Haddad defendeu que a indicação é boa tanto para o setor financeiro quanto para o setor produtivo, né? É isso, Adriano. Só não repercute mais que o retorno do Renan Suquefich. Tirando isso, está repercutindo bastante no mercado. Você viu a bolsa, menino? Foi a minha volta. Rapaz, você viu? Subiu. O negócio, a bolsa, a audiência. Foguete não tem ré, foguete não tem ré. Adorei. Exatamente. Boa tarde a vocês. Boa aqui tarde, que nos ouve. O negócio é o seguinte, gente. O Guilherme Melo, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ele tem um histórico ligado ao PT, né? Ele não é, digamos, ele não segue a linha mais liberal da economia, é um crítico da Selic atual, né? E dessa política de redução bem lenta adotada pelo Banco Central. Então, por conta disso, que o nome dele gerou o que gerou desde ontem no mercado, né? Foi uma chiadeira danada. Muitos analistas, muitos ex-diretores do Banco Central dizendo que o nome de Thiago era uma interferência, o nome de Guilherme era uma interferência política, e hoje o ministro Fernando Haddad falou para a gente pela primeira vez sobre esse assunto. Ele não tinha falado com ninguém sobre isso. Ele falou, eu indiquei mesmo para o presidente Lula, mas é o presidente Lula que toma essa decisão. Cabe ao presidente Lula dar o nome para o Banco Central, para a diretoria, e cabe ainda ao Senado chancelar essa indicação. E eu digo mais a vocês, além do Thiago, além do Guilherme, eu indiquei o Thiago Cavalcante, que é o professor lá em Cambridge. Esse aí o mercado até que gosta mais, tá, gente? Não teve chiadeira por conta dele, não. Então, esse foi um dos temas importantes da entrevista, e eu destacaria mais 2, pelo menos, né? Um deles é falando sobre as eleições, né? O Fernando Haddad, ele foi questionado, a gente perguntou muito para ele sobre eleições, porque há uma pressão do PT, há uma pressão do presidente Lula, Renan e Adriana, para que ele saia candidato ao governo do estado de São Paulo, porque Lula não tem um palanque em São Paulo hoje. E não dá para brigar com Flávio Bolsonaro, com um nome que seja apoiado por Tarcísio, de forma equânime, se o presidente Lula não tiver um palanque forte. E hoje, e dentro do governo, inclusive a ministra Gleisi Hoffmann já afirmou isso, há um entendimento de que Haddad tem que ir para o sacrifício. Então ele está saindo do ministério nesse mês de fevereiro, e aí ele pode sim ser candidato, né, deixando o ministério agora, mas o negócio, gente, é que ele não quer. Eu perguntei para ele, o que o senhor quer? Ele disse, eu quero coordenar, quero colaborar com a campanha do presidente Lula. Mas e aí, o senhor vai conseguir? Aí ele falou, vamos ver quem vai convencer quem. Eu convenço o Lula ou o Lula me convence?
Então, vai gerar muita conversa Sim. ainda este ponto sobre as eleições. Ô Túlio, a gente tem esse trechinho separado, vamos colocar e na volta a gente ainda fala sobre Banco Master. Vamos ouvir o trecho em que a Haddad falou então sobre esse duelo aí com o presidente Lula para ver se ele sai candidato a governador do estado de São Paulo ou não. Eu gostaria de participar da campanha do presidente. Sem ser candidato. É isso que eu acho que eu vou fazer de melhor, porque eu penso que nós temos que elaborar um bom plano para os próximos 4 anos. Não é um plano de mera continuidade, é um plano qualitativamente mais exigente, em virtude de tudo que está acontecendo no mundo e das oportunidades que se apresentam para o Brasil. Mas o senhor está se colocando aí como... Eu me vejo colaborando mais. O senhor está se colocando, né, ministro, como um bom soldado, então, né? Está disposto a ajudar na campanha. Eu sempre fui. Se for o entendimento do presidente de que a melhor ajuda que ele pode ter é uma candidatura do senhor ao governo do estado para ajudar a puxar votos no estado mais populoso, o senhor estará pronto para fazer esse sacrifício? Eu estou conversando com o presidente sobre isso. Vamos ver quem convence quem. A gente ouviu aí a voz também do Luiz Megali, que participou da conversa, além da Juliana Rosa, Sheila Magalhães e Carla Bigato também nessa conversa de mais cedo, além do Túlio e do Ivan Brandão. E Túlio, sobre o Banco Master, o ministro Haddad, o ministro da Fazenda, disse que aquela tentativa de mudança no fundo garantidor, de ampliar o fundo garantidor, que poderia aumentar a segurança para quem investe, mas que na verdade o que indicava mesmo é que queria aumentar a possibilidade do Banco Master disparar CDB, aumentar, né, a emissão de títulos de CDB. Isso começou a chamar a atenção dentro do Ministério da Fazenda, dentro do Banco Central, e a partir daí as investigações sobre o Banco Master se aprofundaram. Foi esse o contexto que ele colocou, né? Exatamente, ele disse que esse foi o gatilho. Alguma coisa está errada aí. Né, eu lembro a vocês que essa foi uma emenda proposta em um projeto pelo senador Ciro Nogueira, né, do União de Piauí. Ele fez essa proposta para passar do que o fundo garantidor cobre de 250 mil para R$1 milhão. A emenda Master, né, que foi até batizada na época com esse nome, mas não passou, não foi... um sucesso no Congresso Nacional. E aí o Haddad diz que esse foi um dos sinais que chamou a atenção dele, mas que quando o Galípolo assumiu o Banco Central, em janeiro do ano passado, o Galípolo já reportou a ele o abacaxi que ele tinha encontrado na questão do Banco Master. E Haddad diz que conversou sobre isso com o presidente Lula também, sobre esse problema envolvendo o Master, e aí o Banco Central acabou acionando o Ministério Público, acionou também a Polícia Federal, e aí o resto é história, a gente tem acompanhado os desdobramentos. A Polícia Federal, por exemplo, tem frentes diferentes nessa investigação, desde os fundos sem liquidez, até dinheiro que foi passado para empresas que lavavam dinheiro para o PCC, então tudo isso está sendo investigado. Mas eu acho que a gente tem uma fala do ministro sobre isso, né? Vamos acompanhar. Imagina você, primeiro que assim, alguém tem que tomar uma providência de recuperar esse dinheiro, porque o caminho do dinheiro existe, esse dinheiro não desapareceu. Os CDBs foram vendidos, o dinheiro estava lá no caixa do Master, saiu para onde? O que foi desse dinheiro? Quer dizer, alguém tem que tomar a providência de rastrear e colocar em pratos limpos o que aconteceu. É muito grave o que aconteceu, não é uma coisa pouco grave. Tem que saber para onde foi o dinheiro, só isso. Tem que saber para onde foi o dinheiro, esse dinheiro não virou fumaça, como disse aí o ministro Haddad, né, Túlio? E tem que saber quem ganhou dinheiro para abrir o caminho para o Master seguir agindo, né? Essas investigações têm que continuar acontecendo, porque pode ser que gente enriqueceu aí nesse caminho de facilitação da vida do Master, né? Eu diria que além do pode ser, é bem provável, né, que algumas pessoas, né, tenham enriquecido bastante nesse caminho do Master. A gente sabe que o Vorcaro, o dono do Master, ele tem elos políticos muito fortes em Brasília. Isso eu digo nos 3 poderes, tá? Ele tem interlocução no Planalto, e não é só agora no governo Lula, tinha antes no governo Bolsonaro também. Ele tem interlocução no Congresso, nós tem interlocução no Supremo Tribunal Federal,
Então, ele chega a poderosos que têm acesso a milionários. Então, é uma rede muito grande que tem que ser investigada. E está sendo. A PF diz que essa investigação está longe ainda de ser concluída, Adriana. É isso. Túlio Amâncio chega logo mais no Jornal da Band com uma reportagem completa, com a repercussão também dessa entrevista exclusiva do ministro da Fazenda aqui à Rádio Band News FM. Obrigada demais, viu, Túlio? Bom trabalho aí. Valeu, Túlio. Até mais. Valeu, gente.